Queria falar com vocês hoje sobre nós e o nosso Deus. O texto base para nós lermos a Bíblia é a segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 1, versículo 3. Paulo diz assim: olha, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Depois, meus queridos, de Paulo combater muitos cristãos, depois de persegui-los, depois de matar até alguns cristãos, ele acaba tendo um encontro real, um encontro verdadeiro com Jesus, um encontro que mudaria inteiramente a sua história. Como é bom quando a gente se encontra de uma forma verdadeira, como é bom quando a gente tem um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. O encontro de Paulo com Cristo, na verdade, ele muda a sua ideia de quem era Deus, e ele descobre algumas coisas sobre o Senhor, ele descobre algumas coisas sobre Deus. E é sobre isso que eu quero falar, dessas coisas que Paulo descobre a hora, o momento que ele tem um encontro com Deus. Primeira coisa que Paulo descobre, ele descobre que Deus é o Pai de Jesus Cristo. Olha que coisa interessante aí. Ele descobre que Deus é o Pai de Jesus Cristo. Lá em Atos 9, 20, Paulo diz que ele pregava a Jesus e ele afirmava que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Para nós conhecermos o Novo Testamento, nós precisamos conhecer a teologia da Trindade. E às vezes é difícil compreender, não é, o significado que tinha para Paulo a afirmação de que Deus, o Pai, era o Pai de Jesus. Porque a gente bem sabe que os judeus, eles acreditam em um só Deus. Eles não acreditam que esse Deus subsiste, não existe em três pessoas, que seriam o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é a Trindade Santa. Quando Paulo fala que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele está contrariando toda a tradição dos fariseus. Ele está contrariando, né, tudo aquilo que ele aprendeu. E uma coisa que nós aprendemos também, como Paulo aprendeu, é que o nosso Deus não é um Deus de solidão, não é um Deus unitário, não é? Ele é um Deus que, na verdade, ele trabalha com as pessoas, ele vive em comunhão. Na verdade, existe ali uma comunidade trinitária que vive em amor, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paulo aqui ele está pregando, não é? E na verdade ele está emitindo um conceito revolucionário para a época e para os judeus até dos dias de hoje, e bem como assim para algumas seitas unitárias que pregam somente sobre a doutrina unicista. Então Paulo, na verdade, ele descobre que Deus de Jesus. Outra coisa que Paulo descobre é que Deus também é um Deus misericordioso. Deus é um Deus de misericórdia. Paulo descobre isso. Paulo tinha um zelo pela causa de Deus. Isso o havia levado a uma religiosidade sem misericórdia. Ou seja, ele aprendeu de um Deus de justiça, de um Deus carrasco. Inclusive ele testemunhou, não é, algumas mortes. Ele testemunhou o apedrejamento de Estevão. Lá em Atos 7:58 fala que foi aos seus pés que ficaram as roupas dos apedrejadores. E nós bem sabemos que Paulo viu tudo aquilo que aconteceu com os cristãos que eram perseguidos e eram mortos. Mas Paulo, depois ele aprende que o nosso Deus não é um Deus carrasco, que o nosso Deus não é um Deus que tem prazer em exercer justiça. Não, o nosso Deus tem prazer em exercer misericórdia. Uma vez eu vi uma historinha, não é, de um menino que fez arte, não é, e o pai dele castigou ele com 10 varadas. Porém, quando chegou a 5ª varada, o pai parou. Aí o menino, né, o garoto, estranhou e disse pro pai: pai, não eram 10? Sim, mas meu filho, eu quero que você aprenda o que é misericórdia. Você merece 10, mas eu vou te dar só 5. Agora você vai voltar lá pro seu quarto e vai ficar 3 horas no seu quarto de castigo. E depois de meia hora, o pai chama o menino e fala para ele: vamos lá tomar um sorvete, meu filho. Sabe o que é isso? Isso é graça. Isso é misericórdia. E é assim que Deus age conosco. E foi isso que Paulo descobriu, que o nosso Deus é um Deus de misericórdia. A misericórdia de Deus, ela ficou gravada na mente de Paulo. Se você for ver a Bíblia, não é, os relatos lá de Lucas, a gente vê
como Deus verdadeiramente era um Deus de misericórdia, como Jesus também era um Deus de misericórdia, porque a Bíblia diz que ele vivia com os publicanos, andava, não é? Vivia rodeado de prostitutas, pecadores, ladrões, leprosos, e a gente sabe que ele perdoou os pecados de todo esse povo. E o próprio apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Corinto, no capítulo 1, versículo 3, dizendo que Deus, ele é o Pai da misericórdia. Deus é o Pai de misericórdia. Ele é o autor da misericórdia. O Senhor é o Deus que conhece a misericórdia do seu e do meu coração. Deus é um Deus de misericórdia e Ele sabe que Ele precisa exercer misericórdia sobre nós. E Ele sempre nos acolhe e Ele sempre nos restaura. Esse é o nosso Deus. Ele é o Deus que a gente sabe que muitas vezes Ele se ira, Ele fica bravo, Ele fica nervoso, mas o salmista diz no Salmo 30, versículo 5, porque não passa de um momento a sua ira não passa de um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. A gente aprende também que a Bíblia diz, o próprio salmista diz que à noite pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Esse é o nosso Deus, é o Deus a quem servimos, é o Deus a quem adoramos nesse dia. Ele é o Pai de misericórdias. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de misericórdia, e nós sabemos também uma coisa que Paulo descobriu, é que o nosso Deus é um Deus consolador, é um Deus que nos consola. A gente sabe que poucas pessoas na história sofreram tanto como o apóstolo Paulo, sofreram por causa do Evangelho, não é? Paulo sofreu bastante mesmo. Atos 9, 15 e 16, a Bíblia diz assim, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Paulo sofreu bastante. Paulo, na verdade, ele sofreu muitos açoites. Se você ler lá a segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, dos versos 23 ao 29, ele diz assim, eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. E o versículo diz muito mais coisas naquilo que Paulo passou, naquilo que Paulo sofreu. Nós bem sabemos que poucos sofreram como Paulo. Foram poucos mesmo que experimentaram tanta dor por causa do Evangelho. Mas Paulo também, ao mesmo tempo que ele experimenta a dor por servir a Jesus, por amar a Jesus, ele conhece a fundo, ele conhece a profundidade, ele tem a experiência do consolo de Deus. Ele diz à igreja lá de Coríntios, na segunda carta, no capítulo 1, versículo 4 e 5, ele diz assim, olha, ele nos conforta em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos, e nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus, porque assim como tomamos parte de muitos sofrimentos de Cristo, assim também por meio dele participamos da sua grande ajuda. Nós sabemos que no nosso momento de dor, no nosso momento de aflição, o Senhor, ele nos consola. Salomão diz lá no livro de Provérbios 3:25, não temas o pavor repentino. O profeta Isaías também recebe uma revelação de Deus, Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Nos momentos de dor, Paulo pôde conhecer o consolo de Deus. O Deus e Pai de Jesus Cristo, ele é um Deus de amor. Talvez você diga, hoje eu sou um grande pecador. Eu sou um pecador, será que eu vou receber misericórdia? Eu sou um pecador, será que Deus vai agir com misericórdia? Uma coisa que você tem que aprender, meu querido, é que o amor de Deus é um amor incondicional, ele é imutável, e o amor do Senhor por você, ele é eterno. Creia nisso, acredite nisso, que Jesus te ama. Ele é um Deus de amor, ele é um Deus de misericórdia, ele é um Deus de bondade. Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo 4, dos versos 8 ao 11, ele diz assim,
Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne. Oh, irmãos, creia no amor de Deus, creia que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus, creia que Ele é o Deus que pode operar na sua vida, que pode sarar as suas feridas e que pode principalmente perdoar os seus pecados. E Deus, como prova do seu amor, Ele entrega Jesus à morte para que você receba um novo coração e possa receber uma vida verdadeira, uma vida de vitória. E essa vida, com toda certeza, está em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Deus te abençoe nesse dia.